Olá! Hoje a gente vai fundo numa história bem interessante, a do Python. Como é que pode uma única linguagem de programação ter se tornado uma das ferramentas mais importantes do mundo? Ela está em todo lugar, da inteligência artificial, à ciência de dados e até na web. A resposta, olha, é surpreendente e começa com uma filosofia, no mínimo, bem-humorada. Então, para começar, vamos tentar entender onde o Python se encaixa nesse universo gigante da programação. Ele não é o mais antigo, nem o mais rápido de todos. Então, qual é o segredo? Como ele se tornou tão popular? É isso que a gente vai descobrir agora. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A ascensão do Python não aconteceu por acaso, não. Foi resultado de uma série de decisões de design muito bem pensadas que colocaram a clareza e a facilidade de uso acima de qualquer outra coisa. Se a gente olha o contexto histórico, a coisa fica fascinante. O Python nasceu ali em 1991, no meio de verdadeiros gigantes como C++ e Java. Enquanto C e C++ eram os reis da performance e o Java virava o padrão das grandes empresas, o Python encontrou seu próprio espaço. Como? Sendo incrivelmente versátil e fácil de aprender. Foi a escolha perfeita para as áreas que simplesmente explodiram nas últimas décadas: dados e a web. Para entender de verdade o porquê desse sucesso todo, a gente precisa voltar no tempo, lá na origem de tudo. A história começa com o criador da linguagem, Guido van Rossum, e uma inspiração que veio de um lugar que, sério, ninguém imaginaria: a comédia britânica. Pois é, a gente vê o logo, pensa no nome, mas não tem absolutamente nada a ver com o animal. Essa é uma das confusões mais comuns sobre o Python e, na verdade, já revela muito sobre a verdadeira essência da linguagem. E aqui está a verdade. O Guido van Rossum era um fã de carteirinha do grupo de comédia Monty Python's Flying Circus. A ideia dele era criar uma linguagem que fosse divertida de usar, que programar não precisava ser algo pesado, sabe? E essa ideia está no DNA do Python até hoje. Não é à toa que na documentação oficial, os exemplos usam variáveis chamadas spam e eggs. É uma piada interna, uma homenagem a essa origem inusitada. E essa filosofia mais descontraída acabou evoluindo para um conjunto de princípios conhecido como o Zen do Python. A ideia central, como diz essa citação, é a clareza. Um código em Python é feito para ser lido de forma fácil, quase como se fosse uma frase em inglês. Isso ajuda demais, diminui a complexidade e facilita muito o trabalho em equipe. Ok, a filosofia é muito legal, mas e na prática? Como é que essa simplicidade toda se traduz em algo que o computador entende? A resposta está em um processo bem engenhoso que acontece em 3 etapas. Funciona assim. Primeiro, a pessoa que está desenvolvendo escreve o código em um arquivo. Depois, o Python não transforma isso direto na linguagem de máquina do computador. Não. Ele traduz para um formato intermediário um código universal chamado bytecode. E é aqui que está a mágica. Esse bytecode é lido e executado por um programa chamado Máquina Virtual Python, a PVM. E é isso que ilustra a grande sacada do Python. Como o bytecode roda na PVM e não direto no hardware, o lema é: escreva uma vez, rode em qualquer lugar. O mesmo código funciona em Windows, macOS ou Linux sem alteração nenhuma. Claro, tem uma desvantagem: ele é um pouquinho mais lento. Mas, sinceramente, para a maioria das aplicações hoje em dia, o ganho em produtividade e portabilidade é simplesmente imenso. Beleza, já entendemos a filosofia e como o motor funciona. Agora vamos dar uma olhada na gramática da coisa, nas regras que fazem o código Python ser tão limpo e legível. É como qualquer idioma, sabe? O Python também tem o seu próprio vocabulário e suas próprias regras. Essas são as chamadas palavras-chave reservadas, os blocos de construção da linguagem. Elas definem o fluxo, a lógica e a estrutura de um programa. E o ponto mais importante é que elas são protegidas. Não dá para usá-las para nomear as nossas próprias variáveis. E isso é ótimo porque evita qualquer tipo de ambiguidade. Olha aqui a filosofia da legibilidade em ação de novo. Em vez de usar símbolos como AND e OR para fazer operações lógicas, como acontece em C, o Python usa as palavras em inglês mesmo, AND e OR. Isso torna a leitura de uma condição lógica muito mais intuitiva, quase como ler uma frase normal. Outra característica fundamental do Python é a tipagem dinâmica. Em muitas linguagens, é preciso declarar o tipo de uma variável antes de usar. No Python, não. O interpretador descobre o tipo da variável sozinho, na hora em que o programa está rodando. Isso torna a escrita do código muito mais rápida e flexível. E para entender a tipagem dinâmica, um bom jeito é pensar em variáveis não como caixas que guardam valores, mas como etiquetas que a gente cola em objetos na memória.
O objeto de verdade é que armazena o valor, como o número 42, e o seu tipo inteiro. E o legal é que várias etiquetas diferentes podem apontar para o mesmíssimo objeto, o que é um jeito super eficiente de gerenciar a memória. Agora, vamos juntar todos esses conceitos. A melhor maneira de ver como essas regras todas funcionam juntas é analisar um pequeno pedaço de código e tentar adivinhar o resultado, exatamente como o interpretador do Python faria. O desafio é o seguinte: olhando para este código e com base no que a gente acabou de ver sobre operadores e tipos, qual será o resultado final impresso na tela? Pense um pouco nas regras que acabamos de discutir. Aqui está o código. A gente tem 2 divisões e uma verificação lógica. A chave do mistério está em lembrar a diferença entre o operador de divisão com uma barra, barra, e o com 2 barras, double slash, e também como a lógica do AND funciona. Vamos analisar linha a linha. Ok, vamos à análise. Primeiro, res_a usa a barra simples, que em Python sempre vai resultar em um número de ponto flutuante, um float. Segundo, res_b usa a barra dupla, que faz a divisão inteira, ou seja, descarta a parte decimal. E por fim, na verificação check, a primeira condição, res_b maior que 3, já é falsa, né? Porque 3 não é maior que 3. Como a gente tem um AND, o Python nem precisa olhar a segunda parte, ele já sabe que o resultado final será falso. Isso é o que chamamos de curto-circuito. E aqui está a solução. Res_a é 3.75, um float. Res_b é 3, um inteiro, e check é false, um booleano. Esse pequeno exercício demonstra perfeitamente como as regras claras e explícitas do Python levam a resultados bem previsíveis. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A história do Python nos mostra o poder que uma boa filosofia tem. Priorizar a clareza, a simplicidade e até a diversão transformou a programação. A pergunta que fica é: se isso funciona para algo tão complexo como código, onde mais a gente poderia aplicar essa mentalidade para simplificar o nosso mundo?